E eu já de cara vou apresentando o nosso convidado para você. Realmente aqui, ó, muita responsabilidade a minha conversar com esse cara, viu, gente? Então fica coladinho aí porque o assunto é interessante, ó. Luiz Lindner, gaúcho de onde? De Santo Ângelo, noroeste do Rio Grande do Sul. Olha só, então, gente, o Luiz, ele é trainer do Metaforum International, como eu disse para vocês, criador da terapia neurocientífica e pai também da metodologia de neuroperformance e autogestão. Você sabe o que isso significa? Ele vai contar tudinho pra gente. Mas penso eu aqui no alto da minha leiguice, Luiz, Que é isso? criando uma palavra nova aqui, gente. Eu penso que seja principalmente a autogestão, a gente se conhecer e conseguir gerenciar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações em benefício da gente e dos que nos rodeiam. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Lu. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a GNTV, a você por estar aqui. Exatamente. Na verdade, a autogestão, em primeiro lugar, é conhecer a si mesmo, porque não porque na verdade é muito comum as pessoas olharem os resultados que outras têm e falarem assim: puxa, que legal a sua vida, eu vou seguir nesse caminho também. E depois elas se frustram, descobrem que Ah, é não era verdade. exatamente o que elas queriam, né? E às vezes algumas pessoas passam a vida inteira nesse processo de frustração, de olhar para outros, ver o que os outros estão fazendo, querer modelar isso e descobrir que não faz sentido para Por si. não se conhecerem devidamente. Exatamente. É uma coisa tão simples, mas a sociedade, de um modo geral, não sabe isso. Para que eu possa construir o futuro que eu quero viver, a vida que eu quero experienciar, eu primeiro preciso ter uma identidade clara, saber qual é o meu propósito, a minha missão, meus valores fundamentais, o que eu quero construir que faz total sentido para mim. Então, essa é uma das primeiras pressuposições da autogestão. Identidade como ponto de partida aos estados desejados. Interessante, hein? Gente, quanto tempo a gente leva para aprender tudo isso? Não responda agora, Luiz, porque antes eu quero saber quais são as suas influências, quem são, se posso chamar, os seus mentores, as pessoas que Ótimo. te orientaram nessa caminhada. São mais de 20 anos, né? Ótima pergunta, Lu, porque na verdade sim, ninguém inventa a roda do zero hoje em dia, né? Eu, por exemplo, sou trainer também em programação neurolinguística. Pegando o pai da PNL, Richard Bandler, se nós analisarmos como ele construiu a programação neurolinguística na década de 70, nós veremos que ele teve a influência de Vygotsky, modelou muito, inclusive o próprio practitioner em PNL, que é a primeira formação, o praticante de programação neurolinguística, ele tem muito forte ali diversas estratégias de Milton Erickson, o pai da hipnose ericksoniana. Então, se nós verificarmos como ele construiu isso, tem diversas influências, né? O próprio trabalho do terapeuta Fritz Perls, Virginia Satir, que ele modelou. O primeiro livro de programação neurolinguística foi a modelagem da excelência humana, que era a primeira estratégia da PNL, foi a de modelagem, e falava-se então da estrutura da magia, descobrindo que esses resultados extraordinários possuíam uma estrutura. Então, falando em PNL, em diversas metodologias, ninguém cria do zero. A autogestão, eu tenho diversas influências, entre elas também de Richard Bandler, pai da programação neurolinguística, Tony Robbins, tem influência de também uma parte nós trabalhamos o pai da PNL sistêmica, Robert Dilts. Eu tenho ali o trabalho do Dr. Richard Moss, Resgate do Eu, muita influência também do Dr. Augusto Cury, né? Aí É uma também, grande referência no Brasil, né? exatamente, Augusto Cury. Então, por exemplo, tem uma estratégia dentro da autogestão que é o resgate no eu nos focos de tensão. O resgate do eu nos focos de tensão tem um mérito meu, é claro, que é a integração, mas eu peguei o trabalho de uma das formações que eu fiz com o Dr. Richard Moss, juntei com a estratégia de âncora do Dr. Richard Bandler, mais o trabalho também sobre compreensão desse fenômeno extraordinário que se forma o eu, do doutor então Augusto Cury. Então esse é Bacana, um muito único interessante. recurso, tem 3 pessoas e mais a minha integração. Uma Algumas excelente base, né, Luiz? Vamos combinar que são pessoas de peso, realmente. isso para uma estratégia só, que é resgate do eu nos focos de tensão. Então, por exemplo, para outras estratégias de planejamento, foco e ação, construção de estados desejados que façam sentido, aí tem diversas outras influências, né? Como o trabalho também de Zig Ziglar, o trabalho de Brian Tracy. Então, todos eles têm diversos pensadores ali me influenciando. Nós temos uma estratégia muito interessante de ressignificação de eventos,
Essa estratégia une o trabalho de Bert Hellinger, né, que é dos sistemas, né, que é o pai das constelações, une o que eu aprendi de um dos meus principais professores, que foi Bernie Iser, um grande amigo e parceiro que nós, infelizmente, o presidente do Metafórum, o criador do Metafórum, que nós perdemos agora em janeiro. E daí mais o trabalho de personificação de Jeffrey Zeit, mais o trabalho também de influência de Milton Erickson, principal por trás disso, que Jeffrey Zeit é um dos principais alunos de Milton Erickson. Juntando tudo isso, né, ainda tem o meu dedo ali no sentido de integrar diversas estratégias, né, sim, que precisam um poder de síntese muito grande, admirável, por assim dizer, né, para conseguir realmente unir tudo isso e aplicar também para a nossa realidade aqui no Brasil e os outros países que você... Enfim, acho que para cada lugar onde você está, né, ministrando o seu trabalho, seus cursos, enfim... tem que haver essa adaptação, né, Luiz? Exatamente, porque qual é a grande sacada? No nosso métier, pelo menos dentro do coaching, da programação neurolinguística e no métier internacional dos trainers, né, no nosso contexto, uma das palavras que se usa aqui no Brasil quando nós temos um resultado cada vez melhor é dito assim, puxa, você refilou a técnica, você está muito mais rápido, mais preciso, né? Nesse nosso métier, a palavra utilizada é elegante. Então, eu diria o seguinte, que as técnicas ficaram muito mais elegantes. É claro que, volto a dizer, eu construí alguma coisa, mas eu usei a minha experiência, os meus anos atendendo e ajudando pessoas, mais diversos pensadores. Qual é o benefício desse conteúdo integrado? Eu ministro no Brasil Professional Integrative Systemic Coaching, que é a metodologia de Bernie Iser. Então, é o coaching integrativo sistêmico. Como também eu sou bacharel em teologia, eu tenho um texto, acho que eu citei outro dia, né, na multidão de conselheiros à sabedoria. Exato, então, é interessante porque eu sempre tive essa visão integrativa. O Bernie eu tive a oportunidade de me formar com meu grande amigo e parceiro, que nós perdemos, Bernie Iser, mas eu sempre tive essa ideia de integrar diversas ideias para conseguir algo cada vez mais efetivo, né? Cada um com o seu mapa, nós unindo todos esses mapas e buscando o que eles têm de melhor, é possível que nós construamos uma estratégia muito mais rápida. E foi isso que nós fizemos, né? Então, com essas metodologias, qual é a vantagem? A ressignificação de eventos e a solução de impasses de maneira extremamente rápida. Extremamente rápido. Ao contrário do que se diz popularmente, é a pau que nasce torto nunca se endireita, as mudanças demoram, é tudo devagar. Olha, o cérebro, a grande sacada também de tudo isso, dos nossos conteúdos, é a fundamentação acadêmica neurocientífica. O cérebro aprende de duas maneiras, ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Quer ver uma coisa, Lu? O que você... Lá vem você. o que você almoçou a quinta-feira da semana passada? Força a amizade, né, Luiz? Essa é boa, né? Agora, aonde você estava em 11 de setembro de 2001 no atentado das Torres Gêmeas? Sim. Aí volta o filme, né? Todinho, né? Exatamente. Então, o cérebro... Foi o impacto do acontecimento, da informação que envolveu e, então... Sim. A intensidade das coisas que acontecem é que marcam pra gente. Então, mais uma vez, exatamente isso. O cérebro aprende ou por repetição ou por forte impacto emocional. Então, quando nós criamos, por exemplo, neuroperformance. Neuroperformance tem esse objetivo, não é só te fundamentar, é criar realmente reedições rápidas, é quebrar padrões que muitas vezes levam a resultados indesejados, crenças limitantes, comportamentos que prejudicam a sua qualidade de vida e a sua performance. Então, é possível sim alterar padrões muito rapidamente. E uma coisa legal é que todas as construções na sua mente e na mente de quem está nos assistindo só tem 5 ingredientes. Todas as construções, estamos falando de estrutura de memória, né? Estrutura de experiência, não de conteúdo. Nós também elicitamos, que é elicitar e descobrir como foi construído, tá? A experiência e fazer uma reedição rápida. Então, nós também elicitamos não só a estrutura, como conteúdo. Mas todas as construções na sua mente só tem 5 ingredientes, que é os 5 sentidos, né? Visão, audição e sinestesia, então... Se forma a partir de então. Exatamente. Ou de um cheiro marcante, ou de um visual impressionante. Exatamente. Agora, infelizmente, o que acontece conosco é o seguinte, geralmente aquilo que mais nos impacta e que envolve todos os nossos sentidos, geralmente, com raríssimas exceções, não é o que é bom, né?
Então, sim. quando a gente... E por que é isso que o negativo chama mais atenção? É justamente pelo impacto emocional. Aquilo que te sim. impacta emocionalmente. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa ou uma situação que te deixa desconfortável, se nós fizermos uma avaliação de como você construiu ela, ele citando isso e entendendo psicogeograficamente onde você posicionou ela, normalmente ela vai estar muito próxima e muito grande. É por isso que você se sente desconfortável. Por exemplo, se tem uma pessoa, você pode fazer um exercício em casa. Se tem uma pessoa que de repente você se sentiu por alguma razão desconfortável com ela, constrangida, se você fechar os olhos e procurar ela no teu panorama interior, você vai descobrir que normalmente é uma tendência, nem sempre, mas na maioria das vezes, que ela está muito próxima de você e muito alta. Por quê? Porque nós falamos na segunda-feira sobre um dos mecanismos que o cérebro tem, né? Que é buscar a sobrevivência, e uma das maneiras de buscar a sobrevivência é buscar poupar energia. Exato. Então, o cérebro, ele sempre vai acessar os estados que você mais acessa. Ele não sabe se é bom ou ruim. Por praticidade, então. Ele quer ser prático, ele quer ser... Isso, exatamente. Então, quando você pensa em alguma coisa, a tendência é que aquilo cada vez aumente mais, tudo que você foca expande e você acaba emergindo nessas imagens, nesses pensamentos, né? O teu cérebro não sabe. Lembra que eu brinquei segunda-feira e falei assim, por favor, não pensem num coelhinho branquinho. Não adiantou nada, certo? Então, o cérebro ele não sabe o que é bom ou ruim. É por isso que eu brinquei, até falei de maneira bem veemente, o cérebro é burro. Quem deveria ser inteligente, gestor, é o eu. O eu que deveria compreender como funciona seu cérebro para usá-lo da melhor maneira possível, para que ele seja o seu principal aliado, a sua principal ferramenta. Que sonho, hein? Que sonho. Mas hoje é bem mais tranquilo, tá? Compreender esses mecanismos e entender como nós construímos experiências e alterar esses padrões, alterar essas estruturas. Isso é isso que nós abordamos no Neuroperformance, na autogestão, no Practitioner em programação neurolinguística. Então nós abordamos exatamente esses recursos. Perfeito. Então, tá vendo, gente? Ó, que papo cabeça. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito hoje. E, aliás, nós temos um tema que foi escolhido para hoje. Luiz, eu acho que você vai se deliciar. Vícios e compulsões. Compulsões. Meu Deus, será que tem gente compulsiva aí? Então é bem interessante, viu? Nós estamos com uma live no Facebook. Obrigada por você que já está aí conosco. Compartilha essa live. Vai ali no ladinho direito e ativa as notificações para você ficar sabendo toda hora que a gente estiver fazendo uma live aqui do Gen TV. Você para ficar pertinho da gente. Não esqueça de baixar o aplicativo que é gratuito, é super leve, roda em qualquer plataforma, em qualquer celular, certo? Também pelo gentvplay.com.br você pode nos acompanhar além do canal 26 da NET. Então é muito fácil de ficar pertinho de nós. Sobretudo hoje, que esse assunto é tão interessante, gente. Eu vou para um breve intervalinho e nós voltamos já com o Luiz para entrarmos nesse assunto tão importante, vícios e compulsões. Já pensou? Não sai daí, eu volto já. Muito bem, de volta com o Gen TV e você, que bom ter a sua companhia aí. Eu estava aqui agora com o Luiz, aí a gente estava compartilhando a live, gente. Você também compartilha aí, ó, não deixe para depois não. E mais do que compartilhar, você participe com a gente, mande sua pergunta. O terapeuta está aqui para te ajudar a resolver essas pendenguinhas aí com vícios e compulsões. Já pensou que tema interessante? E é possível sim vencer isso, né, Luiz, através desse autocontrole, dessa autogestão emocional. Conte para nós esse grande achado dos teus estudos. Olha, na verdade, hoje a sociedade, infelizmente, pelo padrão de vida do século XXI, ela tem adoecido coletivamente, principalmente pela hiperatividade, né? Até o próprio Dr. Augusto Cury tem trabalhos na área e ele comentou sobre a síndrome do pensamento acelerado, que faz com que a sociedade adoeça coletivamente. E tem duas situações que a neurociência descobriu, que esse excesso de atividade, porque, por exemplo, as crianças, elas saem da escola, ao invés, muitas vezes, de irem jogar uma bola, contemplar a natureza, brincar, elas vão direto para um computador, para um tablet, para um game, né? Então não há esse equilíbrio. Então o que acontece? No decorrer do processo, com o crescimento, esse padrão ele gera duas consequências. Uma delas, para algumas pessoas, o excesso de atividade gera a depressão. Nós temos hoje, infelizmente, um crescimento grande da depressão, síndrome de Burnout,
né? Talvez muitas pessoas, só para você ter uma ideia, Lu, 40% de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 40% de professores, médicos, enfermeiros, magistrados têm síndrome de Burnout, que é depressão do sistema nervoso central por excesso de atividade. Tá? Aí E essas profissões tão importantes, né? Que tem que estar em perfeito equilíbrio, até porque representam muito para a maioria das pessoas, né? Referências, então, professores, médicos. Exatamente. É complicado isso, né? Exatamente. Dado esse nosso senso de urgência de tudo, será, Luiz? As pessoas estão adoecendo por isso? Principalmente por excesso de atividade cerebral e muitas vezes elas não utilizam o seu tempo para contemplar a natureza, para fazer exercícios físicos. Só para vocês terem uma ideia, um dos grandes remédios e também preventivo para a depressão, e além disso, de acordo com a neurociência, descoberto que faz com que haja uma neurogênese, ou seja, uma criação de novos neurônios no córtex pré-frontal. Interessante, né? Porque de acordo com os trabalhos da doutora Suzana Herculano Rosel, no córtex pré-frontal, quando você consegue manter a neurogênese através de atividades físicas, através de um bom repouso, interessante, ó, exercícios físicos com intensidade suficiente para fazer com que a pessoa soe, tá? Isso é importante, esse detalhe. Faz com que você tenha uma espécie de tampão que impede as pessoas delas irem para a depressão. Então, só que muitas vezes as pessoas não têm tempo de cuidar da saúde. Sai do trabalho e ainda chega em casa, é computador, é estudo, é celular. Então, para quem tem predisposição, sem dúvida vai desenvolver uma depressão em função disso. Mas existe um outro fenômeno também, para nós chegarmos agora nos vícios. Existe um outro fenômeno que também ocorre em função desse padrão, que é em função da hiperestimulação. Acontece, então, que muitos jovens e muitas pessoas aí de uma certa idade começam a experienciar anedônia. O que é anedônia? A anedônia é falta de sentir prazer com as coisas da vida. Então, por exemplo, nós ainda, talvez você, Luana, o pessoal na nossa idade, com nossa criação, ainda nós temos aquela cultura de, olha, agora nós vamos lá para fora, vamos curtir a natureza, vamos fazer alguma coisa ao ar livre, né? Mas a galerinha atual dificilmente gosta de uma chácara, gosta de um passeio ao ar livre. Eles gostam mais do shopping, né? Da muvuca eletrônica toda ali, da coisa mais tecnológica. Exatamente. E aí que então esse padrão de comportamento, para quem tem predisposição, pode gerar anedônia. Então a pessoa não consegue mais ter estímulo com as coisas simples da vida, como por exemplo coisas básicas, carinho, a natureza, relacionamento familiar. As pessoas perdem isso. E daí o que acontece? A vida começa a ficar monótona. Por quê? Porque elas precisam de muito estímulo para ter um pouquinho de prazer. Aí o que acontece? O que acontece é que eles buscam outras fontes de estímulo. E essas outras fontes, veja bem, eu estou construindo só uma linha de raciocínio, tá? Existem outras razões pelas quais as pessoas acabam caindo em vícios, tá? Mas interessante isso, essa linha que eu estou construindo aqui, comprovada pela neurociência, faz então que, com o decorrer do processo, com essa construção dessa anedônia, se busca então outras coisas para se ter estímulo. Aí começa um cigarro, uma bebida, e daí de um cigarro vai para uma maconha, e assim um abismo vai chamando outro abismo, né? E as drogas também, a bebida, sim, que infelizmente é uma droga lícita, também pode acabar fazendo com que, para poder encontrar, digamos, um estímulo, acabe emergindo nesse tipo de vício, né? Esse é uma linha de raciocínio que leva a um vício, né? Existem outras, por exemplo, olha que interessante, eu tenho algo extraordinário para falar para vocês. Isso é muito importante. De acordo com a neurociência, também, trabalho da doutora Suzana Herculano Rosel, também cito ela nesse caso, ela descobriu também através de pesquisas que quando nós amamos os nossos filhos, quando nós damos atenção e carinho para eles, em primeiro lugar, não é só psiquicamente que nós alteramos o seu cérebro, nós alteramos quimicamente também. Então, comprovado pela neurociência que filhos que recebem atenção e carinho dos pais são muito mais resistentes a vícios. Olha só, cria essa blindagem de amor. Exatamente. Aí você falou uma coisa importante agora, Luiz. Até eu separei ali um videozinho interessante. Também, deixa eu ver até com a produção no intervalo se eu consigo mostrar umas fotinhos que eu recebi
pelo WhatsApp muito interessantes. Tem um vídeo também muito interessante. A produção está me dizendo que sim. Então já já a gente prepara para vocês. Porque falando de educação de filhos, de presença, de carinho, me vem em mente, eu acho que um vício muito sério atualmente, que é o vício nisso aqui. Exatamente. Falo por mim, porque assim, parece que a gente tem que estar coladinho aqui, parece que está no cordão umbilical, né? Eu já tive a sensação de ter esquecido alguma coisa, de ter cometido uma coisa horrenda e simplesmente tinha deixado o celular em outra sala, em outro lugar. Eu estava me sentindo desamparada sem o celular à mão, sem olhar toda hora o WhatsApp, sem dar uma corridinha lá na timeline ou nas redes sociais, né? Então, caramba, isso é um vício. E a população, em geral, está viciada, de pequenos a grandões. Exatamente. Tem até um comercial que parece que a pessoa saiu de casa sem o celular e ficou nua, né? Tem até um comercial... Não sabia disso, mas olha, eu não quis falar me sentir pelada, mas eu estava me sentindo pelada naquela ocasião, sem saber o que estava incomodando e era o celular que eu tinha esquecido. Quer dizer, bota vício nisso. Agora, uma coisa importante é que tudo precisa de equilíbrio. Por exemplo, algumas pessoas, eu sou um também que faço Agora tu me bastante permite coisa. ficar aqui com ele, porque Claro. eu tô acessando nossa live, né, gente? Eu quero falar com o pessoal de casa, Luiz. Não, sem dúvida alguma. Mas é interessante isso. Tudo na vida precisa de equilíbrio, né? E se nós, claro, não desprezando em hipótese alguma esse mecanismo muito útil hoje para a nossa interação, que nos Sim. poupa tempo e tudo mais, mas é importante que as pessoas entendam que dormir bem é importante. Às vezes um celular, quando você começa, até tem inclusive até cursos ótimos, gratuitos na internet, sobre medicina do sono, de boas instituições, de boas universidades, que falam exatamente sobre isso, que você não pode acessar um celular depois das 10, 11 horas da noite. Às vezes até a gente acaba cometendo esse erro, mas isso pode muitas vezes tirar o sono, né? Mas em síntese, toda e qualquer compulsão, e às vezes por um celular, ela está alicerçada na ansiedade e, por sua vez, a ansiedade em desamparo. Então, tem pessoas que realmente ficam completamente dependentes do que estão dizendo, do que estão falando, né, das suas interações. E isso realmente é prejudicial, porque eles não têm tempo de pegar um sol, de dormir adequadamente, de fazer uma atividade física, que é um santo remédio aí para o seu cérebro, né, que vai protegê-lo de futuras patologias psíquicas, né? Verdade. Pois é, agora que eu citei o vídeo, eu acho interessante a gente chamar pelo seguinte, ó. A gente tem que estar presente na vida dos filhos e não necessariamente dentro de casa. A gente se culpa às vezes, eu fico tanto tempo fora, né? Trabalhando aqui. Mas enquanto está em casa, né, tem que dar atenção. Esse videozinho é engraçado, Luiz, vamos assistir, depois a gente comenta um pouquinho. Ótimo. Vamos ver se está na ponta da agulha. Rodou. Ah, papa, c'est toi. Viu só, gente? Tu viu, Luiz, que o menininho tá dormindo no quarto dele, né? O pai chega ao pé da cama e ele simplesmente entra em parafuso, alucinado, se apavora do pai, se assusta. Aí o pai, naquela reação ali, coloca o jornal na cara, se esconde dele, enfim. De repente, ele se toca, é você, papai, e dá um abraço e recebe aquele carinho, quer dizer... voltando então um pouquinho, essa ausência do pai, né, que no caso aqui a gente está traduzindo para o telefone, né, essa ausência do pai fez com que de repente o menino até se assustasse da presença do pai. E a sociedade está meio assim, né, tá meio desse jeito. Infelizmente, só para vocês terem uma ideia, muitas compulsões, muitos vícios acabam sendo, na verdade, uma fuga de pessoas ansiosas. Nós falamos na segunda-feira que pessoas ansiosas muitas vezes não veem a vida passar, certo? Só que muitas vezes também essa ansiedade, ela alicerçada em desamparo, faz com que as pessoas, e aí sim
sim, citamos o pai, né? Porque a ansiedade, a raiz da ansiedade é o desamparo. Quando a pessoa tem amparo, ela não fica buscando alternativas para que ela possa se sentir segura, né? Então, de um modo geral, quando nós temos também, isso pode ser um fator, né, de desamparo, gerando uma ansiedade, e a ansiedade, por sua vez, desencadeando uma fuga, e essa fuga pode ser algum tipo de vício ou compulsão. E aqui eu posso destacar também o seguinte, o vício das compras excessivas, né, o vício comum das drogas, bebidas, tabagismo e outras coisas. Destaco, às vezes, vícios também de comer demais, né? Ah, sem dúvida. Exato. Então, Compulsão por chocolate. às vezes até compulsão por jogos, compulsão por sexuais. Pornografia. Exatamente, É exatamente. muito sério isso. Pois bem, chegamos a essa encruzilhada. E agora? Pessoa que está se sentindo presa a um determinado vício e tal, uma determinada compulsão, como é que vai controlar? A grande informação que eu tenho para dar é o seguinte. Primeiro, cada um tem uma situação única, né? Então, a necessidade de nós trabalharmos individualmente com cada um segundo a elicitação desse processo, porque às vezes você resolve uma dependência ou uma compulsão entendendo qual é a raiz. Às vezes é necessário, por exemplo, depende se é uma dependência química, uma desintoxicação em primeiro lugar. Mas é claro que para ser sustentável, quantas pessoas às vezes têm familiares que passam mais de uma vez por uma clínica, né? Ah, sim, é bem comum essa recorrência, né? E a recorrência ocorre de maneira muito simples, porque não há uma mudança de atitude, não há uma alteração das estruturas, das crenças, das construções que levaram ela para aquele padrão de comportamento. Então, um erro muito comum que se comete, por exemplo, é quando uma pessoa vai para um centro de reabilitação em que há uma desintoxicação, ele sair de lá e voltar exatamente para os mesmos padrões, os mesmos amigos, os mesmos locais, né? Ou também não ser trabalhado, digamos, os problemas, as faltas, os déficits, as rejeições, aquilo que levou ela para aquele estado sem recursos. Então, é importante isso, que quando há uma desintoxicação, que haja um processo de mudança total de atitude, de rota, um novo padrão. Agora, é importante isso, né? Nós falamos no início sobre autogestão. Uma pergunta muito simples para vocês e para quem está nos vendo principalmente. Vocês acham que um jovem, e hoje nós temos infelizmente aí uma escalada das drogas, um jovem que sabe muito bem quem é, que tem identidade, que tem propósito, que acredita que é capaz de vivenciar os seus sonhos, de construir um plano até chegar aos seus objetivos. Será que uma pessoa que... Viktor Frankl falava isso. Viktor Frankl, pai da logosofia, falava isso. Da logoterapia, desculpa. Ele falava o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A verdade é que se um jovem tiver um porquê, tiver propósito, se ele tiver realmente sentido do que ele faz, ele enfrenta qualquer como. O problema é que a nossa juventude, às vezes, eles recebem tanta informação, e essa informação, em momento algum, se trabalha algo tão simples como: você sabe quem é você sabe o que faz sentido, você se sente preparado para conquistar o futuro que você almeja, você sabe exatamente o que você quer para o seu futuro. Então, quando você tem um jovem que tem propósito, que tem sentido, ele não vai aceitar qualquer oferta. Então, quando se aceita qualquer oferta, é mais ou menos assim: pô, a vida tá um saco, a pessoa já hiperestimulou o cérebro e não acha prazer nas coisas. Aí o colega... Planteja fica fácil, né? O colega olha e fala assim: o negócio é o seguinte, arrumei um jeito da gente pegar e injetar um treco para dar um barato. Ele fala assim: minha vida tá um saco, mas vamos ver qual é que é. Entendeu? Então, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Legal. E nós vamos para aquele intervalinho comercial que é necessário, mas você não sai daí. A gente volta num segundo. De volta com o Gen TV e você, e nós falávamos com o Luiz Lindner sobre... Paramos no quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Sobretudo nos vícios e compulsões, né? Que aplica. Exatamente. Uma coisa interessante é que o porquê, todo mundo, na verdade, assim, como? Quem não quer aqui, quem está nos vendo, não tem interesse em ter uma barriga tanquinho, por exemplo. Uau! Quem não quer ter um corpo malhado? Olha as câmeras se medindo exatamente. ali, ó. Por um acaso, alguém que está nos vendo não sabe exatamente o que precisa fazer para ter uma barriga tanquinho? Todo mundo sabe, eu acho, né?
Exatamente. O como todo mundo sabe, né? É. Agora, por que não faz então? Porque Por quê? o porquê não é bom o suficiente. Ok? Ah. Então, quem tem um porquê realmente forte enfrenta qualquer como. No Neuroperformance, que é o evento que nós teremos 11 e 12 de novembro, nós vamos trabalhar tudo isso. Crenças limitantes, comportamentos indesejados, autogestão, vamos trabalhar identidade como ponto de partida, vamos trabalhar desenvolvimento emocional, cognitivo e alta performance. Então, também é para quem tem compulsões, vícios, padrões, porque lembrando daquela estratégia que eu falei no início sobre o cérebro a todo momento está buscando poupar energia, né? Então, de um modo geral, todo e qualquer vício, ele dá prazer. Claro, ele tem um alicerce que muitas vezes, às vezes algumas pessoas, por exemplo, pensando em cigarro, que é um bem comum, né? Às vezes a pessoa começou a muita gente fumar que porque sofre. queria uma identidade, queria uma projeção, queria não se sentir só, por exemplo. Tem muitas Ou por ter possibilidades. visto naturalmente pai e mãe em casa acendendo cigarro, né? Também. Isso vai ficando lá. Na televisão, eu me lembro que até uns anos atrás havia muitos comerciais com arquétipos emocionais, que eram modelos de identificação. Então as pessoas olhavam para aqueles personagens e queriam ter aquela vida, né? Às vezes também um personagem no cinema. Então tem muitas razões que levaram a pessoa a qualquer um dos vícios, inclusive cigarro, bebida, qualquer um deles. Agora, o interessante é o seguinte, como eu falei antes, cada caso é um caso. Então é preciso entender em que nível está, seja qual for o vício, a compulsão. Compulsão é mais fácil, mas vício precisa ver em que nível está, porque às vezes, só alterando a estrutura, é possível alterar o vício. Às vezes não, é preciso um processo um pouco maior de desintoxicação. Por causa da química. Exatamente. Ou porque tem algumas pessoas, alguns indivíduos que têm realmente uma, digamos, eles estão muito mais, normalmente é psíquico e químico, né? Mas de um modo geral, para alguns a química tem muito mais lastro do que o psique. E outros é o contrário. Às vezes eu já trabalhei com pessoas que tinham problemas de alcoolismo, né? E essas pessoas, elas não eram químicas, eram digamos, uma dependência do álcool totalmente psíquica. Porque quando ele estava bem emocionalmente, não bebia, né? Olha só. Então tem isso também. Então cada Sim. caso é um caso. E mesmo Tem quando que é ver essa químico, origem, conhecer de perto essa origem. e ver em que nível está, tá? Mas para quem, por exemplo, tem algum tipo de vício e só psiquicamente é uma construção, porque entendendo esse processo, o cérebro, cada vez mais ele vai se viciando naquilo que é bom, ele vai acessando aquele prazer, independente se é bom ou ruim. O cérebro ele não sabe, ele simplesmente você se delicia com o prazer, né? E ele cada vez mais facilita o acesso àquilo e aquilo vai se ficando cada vez mais refinado para a pessoa. Não vou usar a palavra elegante para não misturar com o que nós fazemos. Sim, sim. Mas é possível alterar essas construções. Agora tem uma estratégia muito simples que nós podemos usar. Eu, na verdade, tenho outros recursos, tá? Mas se a pessoa não quiser nos procurar, eu vou dar uma estratégia muito simples para começar a alterar a construção na mente de um vício. Por exemplo, pensando em cigarro. Olhando para a mão, tá? Vocês sabem aquelas borrachinhas de dinheiro? Uhum. Então, se você pegar uma borrachinha daquelas de dinheiro e colocar no seu pulso, por exemplo, no momento do ápice de quem fuma, a pessoa quando ela tragou profundamente e sentiu o prazer do cigarro, no exato momento do prazer ela puxa a borraguinha e solta. Veja bem, não na parte de baixo para não machucar, não machucar, não romper vaso, né? Então na parte de cima é uma dor suportável, tá? E não funciona, danosa. não danosa e não funciona, é importante quem está nos assistindo. Não deve ser feito para uma pessoa que é masoquista, uma pessoa que gosta de sofrer, uma pessoa que tem prazer em se mutilar. Não deve ser feito, tá? Mas para quem não tem, quem não gosta de dor, pode ser um condicionamento interessante. Porque quando você faz isso, automaticamente você altera a construção do prazer do vício. E cada vez que você fuma, entendi. você, quando está no ápice do prazer, você larga. Então, vai começar. Associa a coisa ruim. Exatamente. A sentimento ruim, a dor. Exato. A tendência é que logo no dia seguinte, ou no mais tardar, no dia posterior, no terceiro dia, que você comece a enjoar. Porque você altera o padrão de construção. Entendi. Olha só. É claro que Luiz, quando nos procuram eu não vou usar a borrachinha. Eu tenho Sim, outros tem recursos, outros. mas esse é um recurso que você não precisa de mim. De repente pode eu funcionar para queria você. aprender muito mais. A gente já está esgotando o tempo de novo, mas que barbaridade, Luiz. Pois é, tu falou em nos procurar, quem não prefere nos procurar e tal. De que forma, então, ter acesso aos teus conteúdos? De que forma
Não sei se eu posso usar essa palavra, né? Ser terapeuta, se tratar contigo. Não Olha, é essa a palavra correta, né? Não, sim, eu na verdade como trainer Fazer um e criador, acompanhamento com você, né? isso, na verdade tenho tudo, né? Eu sou, na verdade, trainer de coaching, programação neurolinguística, ela pode fazer Trainer e não trainee, né? Isso. O trainer é quem ensina os coaches, é isso, Exato, né? eu formo E não quem coaches. está aprendendo coaching. Que fique Exatamente. claro. Eu formo coaches, formo practitioners e nós temos entre os nossos institutos, né? Eu cito aqui o Instituto Neurocientífico, que eu presido, o Super Coach Treinamentos, o Instituto Brasileiro de Alta Performance, que eu fundei, hoje está com o meu parceiro, né? Eu tenho e outros parceiros que trabalham conosco, então nós temos diversas formações, em torno de pelo menos por enquanto umas 30 formações. Então nós temos a possibilidade de fazermos trabalhos em company, consultorias, trabalhar também, eu também formo terapeutas, eu também sou terapeuta, mas pode ser feito um acompanhamento, pode me contratar como coach também, né? Pessoal mesmo. Exatamente, Personal coach. exatamente. Eu Ok. trabalho daí os gaps, que é a diferença entre o que ele tem e o que ele quer de resultados, os bloqueios, as impasses, as crenças limitantes. A grande vantagem é a velocidade, né? Principalmente pela neurolinguística e a neurociência, é a velocidade de solução. Perfeito. Então, quem quiser contratar o Luiz para essa assessoria aí pessoal muito interessante, contato Facebook, Luiz Lindner, Sim, site. Luiz Lindner Oficial, o site nós temos o institutoneurocientifico.com.br, nós temos o Supercoach, supercoach.com.br, nós temos também o